Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos, queridos, irmãos nossos do Nordeste. Sabiam que eu casei com um nordestino? Meu marido é baiano e aqui do meu lado tem uma nordestina do Maranhão e nós estamos muito felizes de dar continuidade a esses estudos de todas as terças-feiras, às 21h30, no canal da Rádio Brasil Espírita de Alagoas. É rádio e TV, porque começou como rádio e hoje em dia é rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Alô, meus amigos, muito obrigado pela audiência. Estamos tão felizes no momento que somamos com a Tereza Cristina, nossa querida TT, o nosso programa aumentou a audiência, graças a vocês. Eu vou pedir à TT que leia aí alguns amigos que ela já recebeu a respeito do programa. Eu também recebi no meu e-mail alguns amigos mais próximos que gostaram demais, dizendo que acrescentar a Tereza Cristina nesse estudo foi fantástico. E eu também estou muito feliz, viu, TT? Então, leia aí o que você recebeu também por e-mail, que é bom, porque veio de lá, do nosso Nordeste querido. Boa noite, queridos telespectadores da Rádio e TV Espírita Brasil de Alagoas. É com imenso prazer que estou novamente aqui ao lado da Leilinha. A gente mal se olha por causa da pandemia, tá, gente? Então a gente Imagina um vidro. Imagina, isso aqui espiritualmente tem sim uma cortina de amor e de luz nos protegendo. Então, o nosso alô especial vai para a nossa querida amiga, irmã Selma, lá no Maranhão. São Luís do Maranhão, aliás, está de parabéns, né, Leilinha? Ontem fez 409 anos que aquela terra maravilhosa aconteceu no nosso Brasil. Parabéns, maranhenses. Parabéns mesmo, terra linda dos lençóis maranhenses. E do Bumba Meu Boi, do tambor de crioula. Oh, meu Deus, saudade! É de muita inspiração mesmo. Né? Isso, vamos lá. A Selma diz: boa noite, queridas amigas. Acabei de falar sobre espiritualidade com vocês através deste programa lindo da arte. Parabéns! A arte é a verdadeira expressão da nossa alma. Olha que lindo, né? Nossa alma se expressa através da arte. A arte de poetizar o amor em nossas vidas. E hoje nós estamos aqui em frente a 2 quadros de Picasso, releitura de Picasso, viu, gente? Aquela ali é a famosa Dora Maar e essa aqui é a mãe e filha. Essas duas mulheres aqui, uma é mãe, a outra é filha. E Leilinha aqui pintou, olha só que Isso, lindo. É uma releitura, porque nós estamos numa meta que mais tarde nós vamos dizer a vocês. Por enquanto, vocês vão se deliciando com a pintura. É surpresa, né? Vão se deliciando com o nosso cenário, todo produzido por Leila Brandão, acreditem! E olha só, na semana passada nós vimos a música de Lamartine Dabo, que Eu Sonhei Que Tu Estava Tão Linda, e através da música nós falamos sobre o sono e os sonhos. E esse estudo, meus amigos, é muito relevante. E hoje nós vamos falar de um poeta que é simplesmente sensacional, é inspirador de todos nós. Fernando Antônio Nogueira Pessoa, como na chamada TT falou o nome dele todo, conhecido como Fernando Pessoa. Os seus poemas são marcados pela inquietação existencial. Ele foi poeta, filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário e
comentarista político português. O homem não foi pouca coisa, não. Fernando Pessoa é o mais universal poeta português. Por ter sido educado na África do Sul, numa escola católica irlandesa, chegou a ter maior familiaridade com o idioma inglês do que propriamente com o português. Mas ele é tão lindo. Depois que a gente estuda, né, o espiritismo, estuda Hermínio Miranda, onde ele fala o condomínio espiritual, eu tinha uma suspeita. Eu falei, não é possível, esse homem com esses 3 heteronômios, não é possível que tudo seja ele, porque esses 3 heteronômios, que depois nós vamos dizer os nomes aqui, eles têm data de nascimento, eles têm profissão diferente, eles têm morte de forma diferente, né? Que é o mestre que é chamado Calheiro, né? Depois tem Álvaro Campos e depois tem o Bernardo Soares e o Ricardo Reis. Então ele tem várias personalidades dele mesmo. Nós tínhamos essa suspeita. Até que a Cris, a TT, arrumou uma pesquisa onde ele também tinha essa mesma suspeita nossa, que existia nele vários personagens. Um deles, inclusive, se comunicava com a Ofélia, que era a namorada dele. O Álvaro Campos falava através da namorada dele. Então, nós vamos começar com o Fernando Pessoa. Eu vou ler um verso, depois eu passo para a Cristina, que ela vai ler outro, porque a gente vai viver a poesia dessa genialidade. Esse poema dele aqui, né, esse poema, Autopsicografia, que ele intitulou Autopsicografia, é um dos mais assim, ternos que eu já conheci dele. Ele diz assim, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as 2 que ele teve, mas só a que eles não têm. É tão bonitinho. E ele diz, e assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda, que se chama coração. Ave Pessoa. E agora, TT, o próximo poema que você vai ler. Vamos lá, vamos por partes agora. O nosso Fernando Pessoa. Eu vou falar um pedacinho só de um poema dele. Eu estou preso ao meu pensamento, como o vento preso ao ar. O vento é feito de ar, logo eu sou o meu pensamento. Você veja quão grandioso foi e é, não era. Fernando Pessoa, podemos dizer que Fernando Pessoa está nos 3 tempos verbais, passado, presente e futuro, porque o que ele criou no entorno de sua existência terrestre foi algo avassalador. Quanto mais a gente penetrava no mundo Pessoa, mais fascinante se tornava esse nosso irmão lá de Portugal, que está tão dentro de nós. Fernando Pessoa, para muitos, é alguém muito próximo. Quando a gente gosta dele, né? A gente se sente muito próximo. Mas ao passo que você vai lendo sobre ele, né, Leila? Você vai vendo portas e mais portas se abrindo. É um verdadeiro condomínio espiritual. Como disse a Leilinha. A Leilinha tem um livro fantástico, né? Condomínio Espiritual, né, Leila? É do Hermínio. Do Hermínio. Hermínio Miranda. Então, maravilhoso. Quando vocês puderem, acessem pela internet. Deve ter à venda ainda. E para nós, o Fernando Pessoa se tornou, ao longo desta semana de estudo, um condomínio espiritual de muitas descobertas. Era um homem de poucas palavras em público, mas imensas palavras para dentro dele mesmo. Aquilo que a gente falou semana passada, né, Leila?
Vamos acordar, né? Vamos bater no timo aqui, ó. Tentar acordar, tentar ficar feliz. E o Fernando Pessoa, dentro da singularidade que ele foi criado para viver na Terra, desde criança, ele foi uma criança muito solitária, gostava de brincar só. E tinha momentos de medos, tá? E crises raivosas. Isso está escrito sobre ele. E logo quando ele completou 14 anos, ainda na África do Sul, ele fez seu primeiro poema numa apresentação de escola. Alguma festa importante na escola, ele apresentou seu primeiro poema. Mas aos 17 anos, Leila, ele parte para onde? Lisboa. Lisboa. E vai para a faculdade de letras. Só que aquilo não cabia nele, não. Né? Ele viu ali e disse, rapaz, eu não posso ficar aqui, imagina, eu tenho que ir para fora. E saiu, deixou a faculdade, né? E aí o nosso Pessoa, ele foi para a revista Orfeu, que era uma revista, naquele tempo, sensacionalista, e que deu, segundo os estudos, né, a oportunidade da criação do modernismo dentro dessa nova faixa literária em que ele estava inserido. Então, só um pouquinho dessa localização para a gente se soltar, né? Que aula, meus irmãos, presta atenção, abra o seu ouvido, os seus olhos de ver, olha que aula, vai ficar cada vez melhor, tá? Vai sim. Então, o nosso querido Fernando Pessoa, ele se tornou bem juntinho de nosso pensar, à proporção que a gente ia abrindo as portas de todo esse conhecer que há sobre ele, no nosso mundo virtual, nos nossos livros, e chegamos a saber de algumas curiosidades. Leila, a gente encontrou que ele produziu mais de 30 mil papéis escritos. Início do século XX, né? Ok? Século XX, né? 1888? Século XIX. 19, então, né? Final já. Desculpa, gente. Não perdi a aula, não. Só esqueci, viu? Então, ele lia em criança para adolescência um livro por dia. Ele morreu aos 47 anos. Né? Parecia que ele sabia que ele tinha um tempo hábil para ele fazer uma produção gigantesca. Sendo que em vida, só um livro dele foi publicado. A Mensagem, em 1934, um ano antes da morte. Mas, o que é o Fernando Pessoa para nós? Você quer começar a falar sobre os heterônimos? Heterônimos. Eu li a primeira poesia dele, Autopsicografia, achei até o nome incrível, para quem eu acho que já suspeitava que era médium, né? Ele fez uma autopsicografia, o poeta é um fingidor. E depois, quando ele falou dos heteronômios, que Alberto Caeiro, olha que coisa mais interessante, Alberto Caeiro, conhecido como mestre, ele chamava esse personagem dele de mestre. E o mestre nasceu em 1889, quando proclamou a República no Brasil, nascia lá o Alberto Caeiro. E morreu com tuberculose em 1915, ou seja, esse Alberto Caeiro, que era conhecido como mestre, ele morreu de tuberculose com 26 anos, morreu mais jovem do que Fernando Pessoa. E é desse Alberto Caeiro, esse poema que você escreveu aí. Ah, não, esse aqui ainda é de Pessoa. De Pessoa. Lê esse, quando ele começou os heteronômios, olha isso, que aí você vai dar a sua introduçãozinha. Esse aqui, ele cita que no primeiro, né, na primeira estrofe, a gente já vai ver a anunciação dos heterônimos, desculpe, heterônimos, né, Leila? E ele criou, gente, esse palavreado e essa forma de ser, que é a criação do personagem, mas com vida própria. Não é um pseudônimo, que é um diferencial no nome, né? Se eu quisesse escrever, eu colocaria Vitória Cristina,
pseudônimo. O pseudônimo. heterônimo, ele tem uma vida própria. E aqui ele fala assim: não sei quantas almas tenho, cada momento mudei. Continuamente me estranho, nunca me vi nem achei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma, não tem calma. Quem vê é só o que vê. Quem sente, não é quem é. Atento ao que sou e vejo, torno-me eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce e não meu. Sou minha própria paisagem. Assisto à minha passagem. Diverso, móvel e só. Não sei sentir-me onde estou. Por isso, alheio vou lendo, como páginas meu ser. O que segue não prevendo, o que passou a esquecer. Noto à margem do que eu li, o que julguei, que senti, Leila. Olha esta abertura do caminho dos mais de 200 heterônimos do senhor Fernando Pessoa, porque até hoje, gente, estão descobrindo. E ele termina esse verso dizendo: releio e digo, fui eu? Deus sabe por que o escreveu. Então, ele coloca o tempo todo uma dúvida que todos nós espiritualistas temos, que certamente habitava dentro de si, não só os personagens de vidas passadas que ele trazia em si, mas também personagens que se comunicava através da sua namorada Ofélia. É muito incrível, porque ele diz: Ricardo Reis, nascido em 1887 a 1919, era médico e era discípulo do mestre Alberto Calheiros. Olha como ele trançava as coisas dentro dele mesmo, né? E Álvaro Campos, que nasceu em 1890 e morreu com 25 anos, ele morava no campo, nasceu em Tavina. Ah, não, esse Álvaro Campos, quem morava no campo era o Alberto Calheiros. Alberto Calheiros. Que morava no Isso. campo, né? O Ricardo Reis nasceu no Porto, era médico e discípulo do mestre Calheiro, né? E Álvaro Campos, ele foi estudar, ele nasceu em Tavira, uma cidadezinha de Portugal, foi estudar engenharia na Escócia. Eu acho incrível isso. E esse que morreu com 25 anos, ele falava com a sua namorada Ofélia. Então, veja bem, meus irmãos, até a namorada dele entrava nessa vibe. Ela também dava recado do Álvaro Campos para ele. Não é interessante demais, Tetê, uma história dessa? É interessante, a gente vai já dar uma explicaçãozinha rápida sobre isso. A Ofélia, que ele chamava de Ofelinha, era uma namorada que ele presenteava todos os dias. É uma curiosidade que a gente encontrou. Mas, segundo relatos, eles não tinham um relacionamento físico, carnal. O relacionamento era... Por que ele usava justamente esse heterônimo? Porque ele era o mais suave, chegado até ela. Então, através desse, que era o Caeiro, né? Ou era o Álvaro? Álvaro de Campos. Álvaro de Campos. Então, ele chegava até a namorada. Então, ele criava caminhos dentro dele, vamos dizer, isso é a minha janela de observação, amigos leitores. Leitores não, telespectadores. E leitores também, né? Então, é minha janela de observação. Não é que seja isso, mas quando eu peguei essa informação, fiquei a pensar, nossa, como ele se protegia ou não. Porque na leitura que a gente faz de pessoa, ele era uma pessoa que ele não queria rótulo, ele não queria estigmas dentro dele. A vida dele era para ele e não para fora, ok? Isso a gente percebe muito na leitura. E como bem disse a Leilinha, quando ela falou na mediunidade de Fernando Pessoa, encontramos em escritos íntimos, cartas e páginas autobiográficas do ano de 1916,
tem um registro de uma carta à tia Nica. A Leilinha e eu lemos essa carta, está na internet. Quem quiser, está maravilhoso. Só pegar isso aí. Depois a gente bota o link aqui embaixo para vocês, quem tiver mais curiosidade. É muito interessante, é uma carta extensa. Ele não escrevia pouco, gente. Mais de 30 mil páginas, vocês imaginam. Era uma produção em desespero. Ele não cabia dentro desse corpo que pertencia a ele. Principalmente, né? Ele estava em ebulição constante. Imagina você ter que escrever e aquela coisa que você passou de uma outra pessoa, você ter que responder. Porque ele se sentia inquieto, né, Leila? Era uma crise existencial atrás da outra, né? Porque ele tinha esse múltipla personagem dentro dele mesmo, e ele conversava com todos eles. Imagina que riqueza, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, né? Talvez por isso até ele não tenha tido uma pessoa ao lado dele, porque ele não tinha tempo para se doar para uma outra pessoa ao lado dele, entendam? Talvez, né? Isso são coisas que a gente vai tentando articular. Mas também para que tanta preocupação em responder o que acontecia com ele? E no momento que ele era filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, ele tinha uma atividade, né, Tetê, uma coisa muito imensa mesmo. Imagina. É um missionário dessa esfera das artes, né? Das artes. Ele fazia mapa astral para todos os heterônimos amigos, inclusive de Shakespeare ele fez o mapa astral, tá? Imagina, ele queria descobrir o que tinha acontecido. Então era uma inquietação, sim. Ele era uma pessoa desassossegada. E depois a gente vai falar rapidinho sobre isso. Então, nessa carta tia Nica, Leilinha, ele fala para a tia da percepção de se iniciar na mediunidade. Ele já participava de sessões semi-espíritas, como ele escreve lá, mas ele disse que sempre era uma pessoa que se atrasava muito nas sessões, sempre chegava atrasado. Mas ele começa a perceber que o braço dele começa a levantar sozinho, né, com uma certa urgência em escrita, e numa dessas escritas ele escreve uma carta e depois escreve o nome embaixo do tio Cunha. Tio Cunha já tinha passado, né, para outra dimensão. E fala da inquietação dele pela saúde da mãe, que a mãe estava internada com problemas, né, de desordem mental, e naquele tempo até aplicava ainda choque, mas que tinham acabado com esse processo sobre ela e que ela estaria em um quadro melhor. Mas o interessante é ele falar que ele está se sentindo médium, mas ele não se rotula e nem fala em espíritos, nem espiritualidade. E ele era uma pessoa que procurava estudar, conhecer o que estava se passando em volta. E justamente por isso, né, Leila, você pode dar uma explicação para essa inquietação dele e para esse saber que ele conseguia, né, passar acima de tudo nessa experiência toda, que inclusive, deixa eu só acrescentar, o Mário de Sá Carneiro, grande amigo dele em vida, ele suicidou-se em Paris. E ele sentiu toda a depressão do amigo que estava em Paris naquele momento. Ele disse que sente uma depressão imensa, né, com toda aquela agonia do amigo. E aí ele começa a perceber que ele está, além da escrita, ele está com a sensibilidade exacerbada. Que coisa, né, Tetê? Eu imagino, meus irmãos, nós que somos médios, mantendo a devida proporção, porque ele, Fernando Pessoa, tinha uma cultura, assim, incrível, né? Ele falava inglês, português e outras línguas mais, porque ele era um literato. E a gente já sente muita inquietação com a presença dos espíritos na nossa vida. Agora, imagina ele que vivenciava todos esses personagens como um artista, um dramaturgo. Então, olha esse poema que ele fez como Ricardo Reis. Uns, ele chamou de ódios, uns com os olhos postos no passado, veem o que não vem. Outros
fitos os mesmos olhos no futuro, veem o que não pode ver-se. Por que tão longe ir por o que está perto? A segurança nossa, esse é o dia, esta é a hora, este momento. Isto é quem somos e é tudo. Perene flui a interminável hora que nos confessamos, que nos confessa nulos. No mesmo hausto em que vivemos, morremos. Colhe o dia, porque és ele. Gente, olha que coisa, você tem que parar, né, Tetê, para pensar nas palavras, porque ele era um português, então tem um jogo de palavras que para brasileiro fica assim, um pouco sem sentido. E esse é o ódio de Ricardo Reis. Ele diz aqui também, sob a leve tutela de deuses descuidosos, quero gastar as concedidas horas desta fadada vida. Nada podendo contra o ser que me fizeram. Desejo ao menos que me haja o fado, dado a paz por destino. Da verdade, não quero mais que a vida, que os deuses dão a vida e não verdade. Nem talvez saibam qual é a verdade. Olha que inquietação existencial que também Ricardo Reis mostra que pode ser esse lado de mais inquietação de pessoa, o mais amigo dele, o personagem que mais representa ele, né, Tetê? Você tem algum aí do Álvaro de Campos para você ler um trechinho dele? Não, eu tenho aqui, que eu achei interessantíssima, do Alberto Caeiro, que ele fala... O mestre, né? Que ele fala, inclusive, que esse que é o guardador de rebanhos, poema quinto, ele fez em 49 estrofes. Caramba, coisa demais, coisa, né? Ele sentou numa tarde, ele escreveu um livro. Isso é um livro, gente. Olha psicografia, só, né? Então, depois disso, ele se sentiu super inquieto e queria responder ao que tinha acontecido, porque ele era tomado, gente, de uma vontade, né? E produzir transcendental, não dá. Você veja, inúmeras pessoas estudam Fernando Pessoa e nem todos os papéis deixados no baú que encontraram no quarto dele já foram esmiuçados, estudados. Por isso, a cada dia aparece um novo heterônimo. Tem mais de 200 heterônimos até o momento que a gente fez uma pesquisa. Então, você vê como a pessoa pode ter essa criação. A gente escreve, né, Leila? E realmente tem coisas que você escreve, você nem capta o que está sendo escrito, mas imagina, não dá nem para comparar. Você criar dentro de você mais de 200 aberturas. Porque eu acho que isso é uma total libertação da alma. São vários portais que ele entra aí, né? Isso. E como a gente ainda tem muita coisa fechando as nossas portas, né? As nossas cortinas ainda são fechadas, muitas delas. Ele disse que a janela dele não tinha cortina, meus amigos. Olha que coisa maravilhosa. Tão pouco porta, né? Imagina, né? Era aquela casa que não tinha porta, não tinha nada, que nem a nossa música, né? Era uma casa, é do Vinícius, né? Engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém sabia. Porque na casa não tinha chão. Não, mas vamos continuar. Vamos voltar, porque a gente é assim. Então, gente, vamos lá. Vou ler só um trechozinho aqui, que ele fala, que é: que ideias tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho em meditação sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo. Só isso eu vou deixar para vocês refletirem, né? Que coisa mais linda! E sobre a criação do mundo. Isso são muitas estrofes e não dá para a gente fazer uma leitura e tentar simplesmente poetizar. Você tem que sentar, ler
De repente, uma por dia, que tal? Dose homeopática, seria melhor. Se o nosso encontro aqui, meus irmãos, serviu para levar você até pessoa, né? Levar você a pesquisar esse poeta grandioso, se levar você a sentir no seu coração a vontade de se tornar um ser transcendental, entrar em contato com essa dimensão mais ampla da vida, porque foi isso que o nosso irmão fez. Ele demonstrou que é possível você vivenciar todos esses personagens que existem dentro de você e também fora de você. Porque agora o nosso programa também é espírita, é inspirado em Leon Denis. Então a gente tem que lembrar que os espíritos estão ao nosso redor, nos inspirando, nos ajudando. Por que não abrir essa janela, não abrir essa porta e deixar que os nossos irmãos do além possam falar conosco, né? É uma frase de Pessoa, ele diz, morrer é a curva na estrada. Eu acho linda essa frase dele também, que ela diz com muita profundidade que ninguém morre, né, Tetê? Isso, e vamos terminar com essa lindeza de pensar da Pessoa. Tudo quanto penso, tudo quanto sou, é um deserto imenso, onde nem eu estou. Vamos pensar nisso e vamos vivenciar o Pessoa. Vamos respirar e agradecer, né, Leila? É um homem sem preconceito, gente, sem limites, sem quadradinho, né? Que a gente possa sair desse nosso quadradinho, expandir a nossa alma em direção ao infinito. Muita paz para todos e que Jesus esteja conosco. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E que sua alma se expanda. Um beijo no coração.